Viviane está muito longe de ser uma grande advogada, ela tem uma formação medíocre, ela não tem nenhuma grande especialização, ela não tem produção acadêmica, a atuação dela como advogada é pífia, não reconhecida por ninguém, ela é simplesmente a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, deputado. Queria saber como é que você viu essa nota da Viviane Barça de Moraes que ela divulgou hoje. Te convenceu ali de que realmente ela fez um trabalho para receber aqueles 129 milhões de reais? Não, claro que não. Eu até fiz um cálculo ali, uma conta de padeiro, né? Pelas reuniões que ela disse, tantas reuniões, trabalhando 3 horas, né? Fazendo aí um dia de 8 horas de trabalho, né? Ela teria recebido 3,6 milhões de reais por dia trabalhado. Olha, não conheço nenhum grande advogado que tenha recebido essa quantidade de dinheiro. A Viviane está muito longe de ser uma grande advogada, ela tem uma formação medíocre, ela não tem nenhuma grande especialização, ela não tem produção acadêmica, a atuação dela como advogada é pífia, não reconhecida por ninguém, ela é simplesmente a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Fora isso, ela não tem nenhum título, ela não tem nada que justifique receber um contrato dessa monta, né? E, deputado, o Alexandre de Moraes está se enredando em explicações que não param de pé, né? Então, na semana passada, no final da semana passada, ele divulgou uma nota pela assessoria do STF, não foi nem sequer pelo gabinete dele, tentando jogar por terra aqui a apuração que tinha sido feita pela imprensa nos dias anteriores. Mas o fim de semana mostrou que as explicações dele que não paravam de pé, né? Então, é estranho e grave você ver um ministro do STF oferecendo explicações públicas que não se sustentam, né? Não, realmente não para de pé, ele foi rapidamente desmentido, tentou jogar a responsabilidade sobre a CPMI do INSS, ele cometeu um erro grave aí, porque as informações, o diálogo dele com o Vorcaro não está na nossa quebra, eu tive acesso, eu vi tudo, não existe diálogo entre o Vorcaro e Alexandre de Moraes naquilo que nos foi enviado. Aliás, e aqui eu acho que tem uma responsabilidade da Polícia Federal, apenas 0,25% daquilo que foi obtido pela Polícia Federal foi enviado à CPMI. O grande diálogo que foi enviado e que eu fui obrigado a ler até as 3 da madrugada são 2 anos de conversa dele com a amante, que não são de todo inúteis, né? A gente soube por essas conversas, que pelo menos durante 4 vezes, né, o Vorcaro esteve com Alexandre de Moraes, por pelo menos 3 vezes esteve com o senador Ciro Nogueira, que considera o senador Ciro Nogueira, aspas, um amigo da vida, e que a reunião com o Lula teria sido ótima, né? Que ele teria ficado muito animado do Lula chamar ministro, do Lula chamar presidente do Banco Central. As conversas não foram de todo inúteis, mas nós temos que receber tudo, né? No mínimo tudo que tem relação com o desvio do INSS, né? Não 0,25%, né? Essa coisa é pífia, é absolutamente insuficiente, né? E as justificativas do Alexandre de Moraes são justificativas de alguém que está desesperado, de alguém que está emparedado, de alguém que não conseguiu nenhuma desculpa melhor. Me lembra, não sei, um moleque que foi pego explodindo a privada da escola e que não sabe mais como se defender. Eu acho que essa é a situação do Alexandre de Moraes agora. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Acabou se levantando aí a acusação de que os vazamentos para a imprensa estariam vindo do Congresso, dos parlamentares. Qual é o que se diz no Congresso a respeito dessa acusação? Qual é a sua posição e a sua leitura dessa alegação? A principal acusação é do vazamento, né, da troca de mensagens entre o Alexandre de Moraes e o Vorcaro. Isso não nos chegou. Nós não tivemos acesso a isso. Ninguém da CPMI teve acesso a isso. Isso é Polícia Federal, né? Isso é vazamento da Polícia Federal. Então, a acusação não tem o menor fundamento, mais uma vez, coisa de gente desesperada que não sabe como se defender, né? E não há nenhuma prova, né? Mesmo daquilo que nós tivemos acesso, né? É uma acusação leviana se você não tem nenhum indício de que saiu da CPMI.
porque pode ter saído da Polícia Federal, pode ter saído do Judiciário, pode ter saído do presidente Davi Alcolumbre, que estava em posse desse material. Qual que é a prova? Qual que é a evidência de que isso saiu da CPMI? Mais uma vez, ele sai atirando desesperadamente porque não sabe como se defender. E eu adiciono um elemento aqui, tá? A Lava Jato só aconteceu por causa de pressão popular. E só houve pressão popular e indignação porque a Polícia Federal, o Ministério Público, vazaram informações sobre as investigações e deixaram a população indignada, tá? A Polícia Federal agora, e eu vou sair em sua defesa, e eu sei que é difícil falar sobre uma coisa ilegal, que é um vazamento, mas a Polícia Federal agora, se depender da Procuradoria-Geral da República, a investigação não vai dar em nada. Se depender do Senado, nenhum ministro do Supremo vai ser investigado ou preso. Se depender do Supremo, muito menos. Eu acho que a Polícia Federal está olhando e falando, olha, o único instrumento que eu tenho agora é a imprensa, é a população, é mostrar o absurdo que a gente teve acesso, porque se depender das nossas instituições profundamente corruptas, a coisa não vai andar. Então, eu acho que é uma tentativa também da Polícia Federal, que vê como a única maneira das injustiças que eles estão vendo serem punidas, acabarem em alguma coisa, por meio de indignação popular. Deputado, então você entende que esse vazamento, ainda que seja contra as regras, né? O correto é aos funcionários, por exemplo, da PF jamais vazarem informações, né? Mas que ele pode fazer sentido num cenário em que o sistema meio que já está se preparando para enterrar tudo que aconteceu até aqui, né? E num cenário também onde a gente sabe que o STF se blinda sempre, se protege, tem um corporativismo ferrenho. E não deixa qualquer investigação prosperar, né? Então, em alguns momentos, o vazamento ele pode fazer sentido, certo? É isso, assim, o correto era que as instituições funcionassem. As instituições não funcionam e a população não se indigna com esse não funcionamento das instituições. Então, a Polícia Federal também está numa situação de desespero, de falar, olha, a única maneira de acontecer alguma coisa é a população tendo acesso, se indignando com isso, são coisas de interesse público, e então é isso, assim, mais uma vez, eu estou numa posição muito difícil, né, de passar pano por uma coisa que é ilegal, mas assim, qual que é a alternativa, né? Em qualquer país sério, o país estaria parado. Teria pessoas acampando, e eu falo isso que eu já acampei, acampando em frente ao Congresso Nacional, né? Estaria a Esplanada dos Ministérios lotada, a Avenida Paulista estaria lotada, teriam manifestações históricas em qualquer país minimamente decente. Isso não está acontecendo, as instituições não funcionam, e a Polícia Federal está nessa tentativa de ter algum fôlego, de não ser massacrada, como a gente viu, olha só, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais foi colocado como investigado porque deu uma entrevista dando uma opinião e uma explicação técnica. Então, assim, é uma anomalia. A gente está num faroeste institucional, né? Não tem regra para essas pessoas. E aí? Agora, deputado, o vazamento das conversas íntimas, como o senhor disse, teve que ficar lendo até as 3 horas da manhã, muito constrangedor o que está ali, e, de fato, não é certo que uma autoridade deixe aquilo via público, né? Como é que a gente chega, na medida justa aí nessa história, né? Porque eu entendo o seu argumento, mas também é claro que teve muito pouco discernimento naquilo que eles puseram para circular. Não, aí eu vou concordar com você, tá? Eu não precisava ficar lendo sobre momolada, peleleca, sobre lista de transmissão de modelo, tá? Isso aí foi um constrangimento realmente desnecessário. Assim, por mais que... Eu não vou mentir para você, né? É óbvio que quando eu tô lendo, quando eu tô observando ali, eu acho engraçado, né? Como toda a população vê e acha bizarro e vira meme, né? Eu não vou esconder para você o meu lado humano, fora da institucionalidade parlamentar, de achar tudo aquilo muito engraçado, né? Dele colocar a Alan do TI como com a Monique, um contato da Monique Fradique, como ele colocar lá da My Future Wife no contato lá da russa,
que inclusive eu comentei lá, um bom dia com um solzinho e coraçãozinho, ela respondeu, eu acho que era isso, é isso que eu tô comentando de errado, por isso que eu tô solteiro, eu nunca mandei o solzinho, né, acho que era isso que tava faltando. E, pô, é engraçado ele ter a lista de transmissão, é engraçado o fato dele estar traindo a mulher com a amante depois de ele ter sido feito de corpo pela amante. Isso, assim, são todas fofocas, assim, engraçadíssimas, né? Ainda mais vindo de uma pessoa tão poderosa e tão bilionária. Mas completamente desnecessário. E eu acho até que seria mais efetivo, né? Apenas vazar crime, apenas vazar reuniões constrangedoras com altas autoridades, porque aí a população só estaria falando disso e não estaria falando da outra parte.